Quando eu comecei a manipular, eu comecei com uma empresa, com uma farmácia de manipulação muito pequenininha. E aí eu comecei a fazer as minhas fórmulas, mas fórmulas protocoladas. Então eu sabia que essa fórmula servia para isso e esse tratamento, outra fórmula servia para isso e isso. E como eu dava aula, eu comecei também a passar essas fórmulas adiante, essas manipulações, e aí cresceu numa proporção absurda. E tinha pacientes que voltavam só para fazer a manutenção. E aí a gente tem uma limitação da Anvisa de estar prescrevendo esses ativos o tempo todo como manipulado. Então eu não podia ter hoje um produto para o paciente chegar em casa e já levar. Eu tinha que fazer a prescrição, colocar o nome do paciente, vinha com a característica daquele paciente. Uma outra dificuldade que eu comecei a ver era a validade, né? Manipulado, então a validade no máximo 3 meses. Então, quando nós vimos que virou uma potência, que a gente já vendia mais de 200, 300 produtos por mês, nós decidimos industrializar. E aí nós industrializamos toda essa linha já completa de cara. E não comecei por um produto, outro. Então, eu peguei todas essas fórmulas, todo esse segredo de negócio e levei para dentro da indústria e nós desenvolvemos Estética Home. Exatamente para poder levar a estética no conforto da casa das pessoas. E muitas vezes também para a gente poder chegar naquela seguidora que quer muitas vezes fazer o nosso tratamento, mas não tem na região dela. Então ela já consegue fazer o nosso tratamento home care e ela fazer paralelo não com uma esteticista, mas ela já consegue fazer esse tratamento dentro de casa. Esse foi o primeiro produto desenvolvido por mim. A priori, ele foi um produto que ele era manipulado. Por quê? Porque eu fui estudar a fisiologia da flacidez e entendi que a gente precisava de alguns nutrientes e minerais para induzir uma resposta de uma eletroterapia. Então, o que acontecia? Eu tratava pacientes com flacidez, eu tinha a melhor tecnologia, que custava 500, 600 mil reais, só que o meu paciente com baixa nutrição, ele não sintetizava colágeno na China. Eu induzia, fazia toda a terapêutica correta. A primeira etapa era desnaturar a fibra que já existia, que já estava antiga, e aí eu precisava desse ciclo da neocolagenase. Só que para isso acontecer, meu paciente tinha que ter 3 moléculas super importantes: oxigênio, ferro e vitamina C. E é muito difícil quem esteja em equilíbrio com essas vitaminas, que são os cofatores que a gente tem aqui. Sem essas moléculas importantes, a gente não sintetizava esse colágeno. Então, a paciente ela não evoluía. Uma técnica caríssima. E isso eu posso falar hoje de radiofrequência microfracionada, HIFU, as técnicas mais avançadas. Então, eu fui estudar a fundo a nutrição estética, entender esse déficit nutricional que nós temos no nosso corpo. E aí eu desenvolvi a primeira fórmula Buster Build. Quando os meus pacientes e eu começamos a tomar o Buster Build, os meus resultados de flacidez, eles potencializaram 500%. E aí eu entendi a necessidade desse corpo estar preparado metabolicamente. E eu não parei mais de estudar. Aí eu falei, se deu certo com flacidez, vai dar certo com histeria, vai dar certo com gordura. E eu fui buscar dentro da literatura, a minha base é 100% coreana, inclusive, por conta de fitoterápico mesmo, essa base alimentar. E eu fui buscar dentre as ervas que já existiam, essas cascas de árvores, esses chás que já existem no mercado, que tem comprovação científica, um blend sinérgico para potencializar os meus resultados na clínica. E aí foi nascendo cada produto. No primeiro momento, ele é específico para o tratamento, que a gente chamava de in-out, né? De tratar o paciente de dentro para fora e potencializar as técnicas que nós tínhamos na clínica. Mas depois nós entendemos que o paciente que ele só toma essa suplementação já tem esse efeito dentro de casa. Então, ele é um tratamento home care. Óbvio que os que fazem o tratamento, eles têm um resultado muito mais rápido, mas eu garanto que toda essa suplementação sendo tomada com o intervalo correto, nos dias corretos,
vai ter o mesmo efeito como o tratamento dentro de casa. Uma necessidade de ter resultados com pacientes que eu não conseguia com a eletroterapia, porque a falta nutricional é um impacto metabólico muito importante para o corpo. Todo paciente que tem déficit nutricional tem perda de cabelo, tem pele com diminuição de colágeno, tem doenças inflamatórias. Então, essa é uma necessidade de todo indivíduo. Todo indivíduo hoje, a partir do momento que a criança nasce, ela precisa suplementar. Quando o bebê nasce, a primeira coisa que a gente tem que dar todos os dias para ele é DITIL, que é uma vitamina D. Todos os dias. Logo na primeira infância, hoje já tem pediatras que já estão super abertos a suplementar na primeira infância com ômega 3, que é excelente pro cognitivo, que é um antioxidante também. Então, assim, a suplementação, ela virou necessidade, ainda mais com a mudança que nós tivemos alimentar há 15, 20 anos atrás. Nossa comida era 90%, 100% da terra. Hoje não. Hoje nós temos uma demanda de fast food industrializados absurda, então nosso corpo está perdendo nutrição e a gente precisa suplementar o tempo todo. Então, assim, apesar do nosso foco ser estético, a nossa linha suplementar, ela diminui as infecções, as inflamações, diminui processos metabólicos, diminuem doenças cardiovasculares, tem um efeito para a saúde absurdo, fora na imunidade também, né? Eu tenho dislexia e déficit de atenção, então na minha alfabetização isso foi muito difícil. Eu nunca consegui assistir uma aula e entender na aula. Eu tinha que gravar a aula, levar para minha casa, tentar escutar, e aí o professor falou isso, então eu vou pesquisar. Eu ia no livro, era rata de biblioteca, pegava, e aí eu tenho memória fotográfica. Eu li o capítulo e aquele capítulo absorvia. Então, realmente, eu sempre fui muito autodidata para tudo. Eu prefiro pesquisar, estudar e linkar isso. Então, tudo que eu estudo, eu linko. O que é a proteína do colágeno? Proteína do colágeno é algo que nós produzimos todos os dias. Mas nós temos uma proteína, um biopeptídeo, que ele tem ação no colágeno tipo 3 da pele. Aí eu entendi isso, peraí, mas como funciona esse processo fisiológico? Os livros de fisiologia, Junqueira e Carneiro, aí tá lá. Processo fisiológico do colágeno e elastina, né? O colagenase e elastogênese. O que eu preciso bioquimicamente para fazer essa produção? Eu preciso de vitamina C, ferro, oxigênio e os indutores. Então eu vou estudando desse jeito. E aí por isso que eu falei que eu dou aula sem slide. Porque eu puxo um tema e aí eu saio explicando para a pessoa como funciona. Então, por exemplo, quando a gente fala de gordura localizada, todos os dias o nosso corpo ele produz naturalmente lipogênese e lipólise. Lipogênese é o aumento do adipócito. Então, quando eu como os meus macronutrientes, né, eu me alimentei, vi que ele vira micronutrientes, ele vai entrar dentro do nosso corpo, né? E ele vai virar micronutrientes ali de glicose, gordura. Quando eu tenho um alto índice calórico, ou através de gordura ou da glicose, eu formo um triacilglicerol. Então, todos os dias eu tô formando um triacilglicerol que vai depositar lá naquela célulazinha de gordura localizada. Quando a gente engorda, nós temos as células que existem. Tudo que a gente come virou um triacilglicerol, vai para essa célula, todos os dias. Só que todos os dias, através do nosso dia a dia, da forma que eu acordo, se eu trabalho em pé, se eu sou ativa, se eu fico sentada, o meu corpo induz lipólise. Então, o grande equilíbrio que isso já é natural para as pessoas é saber que a minha dieta, para eu não engordar, eu tenho que gastar mais do que eu como todos os dias. E aí, eu entendendo esse processo lipogênico todos os dias que nós temos no nosso corpo, o iníbio, por exemplo, ele diminui essa lipogênese. Por quê? Porque ele tem um princípio ativo ali do feijão branco, que ele pega o carboidrato, ele quebra o carboidrato, que serve para o nosso corpo manter a gente de pé, ele segura, o resto ele elimina. Então, por mais que o meu paciente não pratique a quantidade de atividade física que ele precisa produzir todos os dias, ele não está absorvendo aquela quantidade de carboidrato. A gente diminui a vontade do meu paciente comer doce. Então, se o meu paciente todos os dias comia doce à tarde ou de manhã, um bolinho de manhã com açúcar, café o dia inteiro com açúcar.
picolinato de cromo, ele vai diminuindo essa vontade, ele vai deixando até meio, a pessoa meio, ai, não quero doce, tô meio enjoado. Então isso diminui o processo lipogênese, que me ajudava muito dentro da minha terapêutica, porque eu induzia o meu paciente a uma queima de gordura localizada, o paciente saía daqui e comia como se o mundo não fosse acabar naquele momento. E aí eu perdi a mão. A partir do momento que eu criei estratégias, eu vou acelerar o metabolismo do meu paciente, eu vou diminuir a compulsão dele por doce, eu vou diminuir a absorção do carboidrato e eu vou induzir essa quebra do triacilglicerol para virar energia para o músculo consumir, meu resultado vai acontecer na clínica. O que eu tô fazendo, ele não tá sabotando, por mais que não mude nada na alimentação. Então, o mais incrível da nossa suplementação é que qualquer pessoa que comprar um kit de gordura localizada, ela não vai mudar nada na alimentação dela, ela não vai seguir um plano de dieta, vai tomar nos horários corretos e vai perder gordura, vai reduzir. E aos poucos ela vai sentindo essa mudança de hábito por conta da diminuição dessa compulsão, ela vai ver que ela não tem essa fome emocional 4, 5 horas da tarde que abria a geladeira o tempo inteiro para comer, porque tem a ver com o hormônio da serotonina, que é o hormônio do prazer, que despenca essa hora, e aí o triptofano vai regular, ele vai aumentar a serotonina, não vai deixar despencar. E a serotonina é muito interessante, você vê que é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo, esse horário, 4, 5 horas da tarde, tem aquela fominha que é completamente emocional. E o nosso cortisol, ele vem crescendo durante um dia, que ele é um hormônio extremamente inflamatório, que vai inchando, né? Deixando a gente parecendo baiacu. Então, se eu coloco um triptofano que é 100% natural e ele é um percussor da serotonina, o meu paciente, ele passa aquele momento da fome emocional sem ter essa fome emocional. Se ele não toma, ele vai querer o doce. Porque o doce dá a falsa ilusão de estou feliz. Ai, que delícia, comi chocolate. Ai, agora foi. Aí depois de 2 horas despenca de novo, a gente tem que ir de novo atrás da comida. Por isso que à noite os meus pacientes têm muita tendência noturna, e isso explica, assim, a explicação ela é fisiológica e a gente sabe como funciona. Nosso slogan é estética de resultado. Eu não deixo nenhum paciente sair sem resultado. E já teve paciente extremamente, eu tô com um aqui de 70 anos, super resistente. E semana passada entrei na sala e ainda brinquei com ele. Ele já tá finalizando o tratamento e a redução dele foi mínima. Eu falei, Newton, sua gordura é resistente, mas eu sou mais. Então eu já vou montar um protocolo novo e a gente vai refazer e tá dando agora resultado. Então assim, eu nunca consegui ser moldada, até eu acredito por essa ajuda da dislexia. Então o que o meu professor falava não adiantava de muita coisa, eu tinha que montar meu próprio estudo. Eu nunca consegui ser moldada por 10 sessões de cada equipamento, isso nunca entrou na minha cabeça. Para mim, sempre fez sentido entender a tecnologia, o que ela fazia e como eu podia associar aquela tecnologia com a outra. Então, quando eu vi esse mundo de suplementação que ninguém conhecia, e até hoje, 15% dos profissionais da área da estética conseguem suplementar, eu vi o mundo para me diferenciar. E aí eu consegui, de fato, nesse momento, entrar com um programa de emagrecimento, porque aí eu tinha todos os pilares muito bem definidos. Se o meu paciente, a gente já sabe que é muito difícil o paciente seguir uma dieta 100%, e com a suplementação, com estética home, eu consigo ter certeza que eu vou ter eficácia daquela técnica. Por quê? Porque quando eu desenvolvi essas fórmulas, foi pensado em cada etapa do emagrecimento. Um produto potencializa o outro. Então, Lipodaily. O paciente usar vai ter disposição, termogênico, indutor de lipólise, vai ter um efeito nos 3 primeiros dias, vai se sentir inclusive mais sequinho, também vai ter uma ação diurética por acelerar o metabolismo, não porque ele é diurético. Ele tem todos os produtos, como são 100% naturais, a grande maioria antioxidante, que tem essa ação anti-inflamatória, vai diminuir também a ação das doenças metabólicas. Só que se eu coloco ele com Daily Fat, o Daily Fat ele vai direto no adipócito. Então eu tenho algo acelerando o metabolismo e um outro queimando o adipócito. E aí, se eu coloco ele junto com o Inib, eu tenho um produto que está acelerando o metabolismo, me dando disposição, me deixando feliz. O outro direto na célula de gordura localizada, e o Inib diminuindo a minha compulsão por doce, o que eu vou
comer todos os dias de doce, diminuindo a minha absorção do carboidrato, melhorando a minha serotonina para não ter a fome emocional. Você entende que esse estresse já faz um impacto metabólico absurdo, mesmo numa pessoa que está na casa dela todos os dias, que não pratica atividade física, que não faz uma dieta, que não faz nenhum tratamento estético. Isso vai dar um boom. É um choque realmente para o organismo dela. E todas as pessoas que compram na Bento os nossos produtos que fazem direito perdem muito. A gente já tem paciente perder 10 quilos em mês. Essa foi exatamente a ideia de industrializar, né? Porque eu sempre me achei diferenciada nas associações. Mas quando eu desenvolvi essa linha, que é única, inédita, e olha que existem empresas gigantescas no ramo da suplementação, nenhuma voltada para estética, eu entendi que o meu diferencial estava aqui. Então eu tenho um carinho mega especial, e assim, eu tenho certeza que esses produtos vão explodir e vão entrar na casa de muitas pacientes, porque quem usa indica, e quem usa não deixa mais de usar. Quem usa e faz direitinho, isso eu recebo todos os dias, é um feedback que eu tenho o tempo todo no meu Instagram. Elas usam, mandam um resultado e indicam para outras pessoas, porque a gente não tá vendendo uma mentira. Dentro desses potes, dessas caixas, são verdadeiras pílulas para transformar essas pacientes. Porque quem desenvolveu é uma profissional que entende de todo esse processo metabólico fisiológico. E não apenas um time comercial para vender mais um produto no mercado. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da marca.